Hello everyone! How are you today? Welcome to our review class. Gente, vamos se preparar para a gente estar fazendo a prova aí. A gente vai passar algumas revisões, mas vocês também têm os links das aulas que eu vou passar certinho, que vai cair, tá? Tudo bonitinho. Primeiramente vai cair uma interpretaçãozinha de texto, tá? Vocês vão ler, vocês vão interpretar o texto e vão responder algumas perguntas. Depois, vai cair um pouco de advérbio de frequência. A gente vai estar revisando aí também, tá? Então, vai cair um pouco sobre os advérbios de frequência. Vai cair um pouco sobre a diferença, né? Deixa eu ver aqui. A feel. E um pouco do a little. Opa. E depois vai cair sobre o how many e o how much. A gente tá careca, né, de ver esses caras, né? Rendeu a aula bastante isso aqui em sala. How many, how much. E depois, logicamente, o past perfect, que nós viemos assistindo as aulas, fazendo os exercícios, improvisando, tá? Então, vamos começar um pouquinho sobre o advérbio de frequência, gente. Primeiro com esse cara aqui. Então, quando que eu vou usar o advérbio de frequência, né? Para que serve o advérbio de frequência no inglês, né? O advérbio de frequência, eles servem justamente para isso, para determinar com que frequência nós fazemos algo, executamos alguma coisa, alguma ação, tá? Então, ele tem essa função aí pra gente, tá? Então, sei lá, quais são os advérbios de frequências, né? Alguns, pelo menos. Então, tem o never, o always, sometimes, usually, rarely. Deixa eu ver. Então, never, always, sometimes, usually, rarely, often. Eu acredito que só deve ter mais. Mas isso aqui, ó. Então, é never, nunca, always, sempre, sometimes, algumas vezes, usually, usualmente, rarely, raramente, e often é frequentemente. Então, quando que eu vou usar esse cara? Por exemplo, I always go to the gym on weekdays. Eu sempre vou à academia nos dias de semana. Weekdays, nos dias da semana. Então, de segunda a sexta, eu sempre estou indo para academia. I sometimes go to the beach. I sometimes go to the beach. Eu algumas vezes vou para a praia. Algumas vezes. I sometimes go to the beach. I never do my homework. Eu nunca faço meu dever de casa. Então tá aí, gente. Eu estou usando os advérbios de frequência para determinar com que frequência eu executo uma tarefa ou alguém executa uma tarefa. Por exemplo, posso colocar aqui, ó. She often travel. Deixa eu ver. She often goes to the beach. Ela frequentemente vai à praia. She often goes to the beach. Ela frequentemente vai pra praia, tá? Então, eu posso estar colocando com outros sujeitos também, tá? São alguns exemplos. Então, beleza. Onde que eu vou usar esse cara, né? Então, vamos lá. Normalmente, gente, os advérbios de frequência são utilizados no simple present, né? Então, ele normalmente... Então, eles normalmente são usados no simple present. Mas você pode encontrar ele também, de repente, no present perfect. A gente vai encontrar mais pra frente, tá bom? Então, a gente pode estar encontrando eles aqui. Tá? Mas, normalmente, eles serão usados no simple present, tá? Deixa eu apagar esse aqui. Então, eu coloco quando ele. Quando que eu vou usar ele? Eu vou colocar o sujeito, o advérbio de frequência e depois o verbo. Por que que a gente fala advérbio, ó? ADV?
advérbio. Aqui, ó, antes do verbo. Antes do verbo, olha o verbo aqui, ó. Go, verbo to go, verbo to do, tá? Então, aqui tá o verbo. Então, o advérbio vai vir antes do verbo, tá bom? Então, no simple present, o advérbio vai vir antes do verbo. Então, é sujeito, o advérbio de frequência escolhido e depois vem o verbo. Tranquilo? Fácil? De boa, não é? Não tem muito que ficar aí enfornando nisso. Então, I usually read a book. She always goes to the gym on weekdays. Tá? Então não tem muito o que falar aí, gente. É bem de boa, bem tranquilo os advérbios, tá? Quem que é o próximo aqui? Aqui que a gente vai falar um pouco é sobre o a few e o a little. Nós aprendemos, acredito eu, lá nos capítulos anteriores a gente viu, mas a teacher vai dar uma pincelada. Por que eu vou dar uma pincelada? Então, no geral, deixa eu melhor apagar aqui a lousa. Vou apagar aqui, tá bom? Então, dá um pause aí e dá uma copiada. Então, com relação o feel e o little, sem esse artículo na frente. Eu vou te explicar por que eu tô ensinando separado, tá? Então, o feel, ele significa poucos. Poucos ou poucas, tá? A gente vai usar esse cara no plural e para substantivos contáveis. E para substantivos contáveis. Então, lembre do substantivo contável. São pessoas, amigos, embalagens de alguma coisa, né? Garrafas de água. O que mais? Dependendo do vegetal é contável. Então, a gente vai usar o feel para poucos. Poucos ou poucas. Quando a gente for se referir a plural e para substantivo contáveis. A gente já teve uma aula disso bem pesada mesmo. A gente entrar sobre isso, tá bom? Então, aqui a teacher dá agora um exemplo. Por exemplo, I have a few friends. Eu tenho poucos amigos, eu tenho poucas amizades. Beleza? Tranquilo. Eu tenho poucos amigos, né? Eu sou triste por causa disso, né? Eu tenho poucos amigos. Ou I have few dollars. Eu tenho poucos dólares. Ai, que triste, né? Então, tudo pra galera do plural e pra substantivo contável, que a gente já entrou nisso, tá? Lembra? Grava isso, é contável. Few é contável. Agora, o little, gente, é pouco. Esse pouco aqui é pouco ou pouca. Bom? Esse cara vai ser singular para substantivos não contáveis, tá? Pra galera não contável, não se esqueça disso. Pra galera não contável. Tranquilo? Por exemplo, there's little hope. Há pouca esperança. There is little hope. Então, há pouca esperança, tá? Então, estamos tristes aí com isso, beleza? Te ensinei, então você vai usar o little para pouco ou pouca, para singular e para substantivos não contáveis. Uma coisa dessa, esperança. Esperança não é contável. Não consigo falar uma esperança, duas esperanças, três esperanças. Não. A esperança, né? Sentimentos no geral são incontáveis. Lembra que a teacher falou? Então, bebida, né? Bebida, grãos, sentimentos, elas são incontáveis, tá? Agora eu enfiei o artículo na frente. Então, a gente vai falar do a few e do a little. Beleza? Tranquilo? O que significa, gente? Quando inserirmos, né? Deixa eu colocar aqui embaixo. Fechei aqui. Deixa eu passar um
uma reguinha. Beleza, tudo tranquilo. Então, quando usarmos o artículo a, daremos o sentido de ser pouco mais suficiente. What the fuck, teacher? O que você tá falando? Então, até agora, a teacher falou... Eu li as mesmas frases. Eu vou pegar esses mesmos exemplos aqui que a teacher deu. Eu acredito que vai ficar melhor. Ó, por exemplo. Então, a feel é a mesma coisa. Vai ser poucos ou poucas, plural, mas para substantivos contáveis. A mesma coisa até aí, tá? Então, a mesma coisa do que estava lá em cima. Aí eu vou falar. I have a few friends. Eu tenho poucos amigos. Mas eu dou a ideia internamente de que é suficiente. Eu tenho poucos amigos. Estou escrevendo aqui. Eu tenho poucos amigos, mas aqueles são o suficiente. É deles que eu preciso, o suficiente. Mas aqueles são o suficiente. Deixa eu ver. Opa, teacher comeu um pouco de espaço aqui. Pronto, tive que dar uma mudadinha aqui no layout. Então, eu tenho poucos amigos, mas aqueles são o suficiente. Eu preciso deles, eles são os verdadeiros, eles estão comigo. Então, o artículo na frente desses dois caras aqui, ele vai expressar o sentido de ser pouco, mas o suficiente. É diferente aqui, ó. I have few friends. I'm feeling lonely. Eu tenho poucos amigos, estou me sentindo sozinho. I have few dollars. I can't travel there. Então, vou repetir. I have few dollars. I can't travel there. Então, eu tenho poucos dólares. Eu não consigo viajar lá. Tá? Vou dar um exemplo aqui também. I have a few dollars. We can't travel there. We can travel there. Ó, eu tenho poucos dólares. I have few dollars. But we can travel there. We can travel there. Ah, eu tenho poucos dólares, mas nós conseguimos viajar lá. É apenas tomar cuidado para não gastar todos os dólares. Agora é diferente, se eu não coloco esse artículo na frente, dou a impressão que tá pouco, que tá faltando, não é o suficiente, não tá legal. Agora, se eu coloco o a na frente, esse artículo a, nós daremos o sentido na frase de algo ser pouco, mas o suficiente, né? O que basta. É essa a ideia que o artículo a traz. É fácil, mas ao mesmo tempo é difícil, né? É um detalhe assim que você, se você não se atenta, né, você acaba fazendo algumas confusões, não é mesmo? E agora no little, gente, é a mesma coisa. É pouco pro singular, para substantivos não contáveis, né? E aqui a mesma frase. There is a little hope. Então ainda há esperança, né? There is a little hope. Ainda há esperança. Let's pray. Vamos rezar. Né? Então, there is a little hope. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo dar outra aqui. Com a little. I want to sleep a little more. Eu quero dormir mais um pouquinho. Você quer isso, no sentido positivo. I want to sleep a little more. Eu quero dormir mais um pouquinho. Tá bom? Tá tudo bem? Você quer? Você só precisa dormir mais um pouquinho. É algo que vai te fazer bem. Não vai ser em excesso esse sono aí que vai te trazer algo bom. Que vai te trazer algo ruim, aliás, tá bom?
Foi só um exemplo aqui, mas lembra desse aqui, acho que é casa melhor. There is a little hope, let's pray. Então há um pouco de esperança, vamos rezar, tá bom? Então tirem um print aí da página, deem uma estudada, ou peguem para assistir as nossas últimas aulas, dá tranquilo também, tá? Vou apagar, hein? Então, vamos lá. Então, how many, how much? Gente, tô careca de explicar, mas vamos lá. O how many, quem são eles? Quem consegue aí falar pra teacher o que é o how many ou how much? Então, how many é o quantos, né? Quantos ou quantas, mas usaremos para os substantivos, substantivos contáveis. Contáveis. Quem são eles? Pessoas, cadeiras, mesas, canetas. O que mais? Tem uma infinidade aí, né? O how much. How much. A gente vai usar, né? Ó, usaremos para os substantivos incontáveis. Incontáveis. Quem são eles? Dinheiro. Eita, teacher. Sentimento. Líquidos. Grãos. Teacher já deu essa aula. Lembra que o dinheiro ele não é contável. Você não pode contar 1 dinheiro, 2 dinheiro, 3 dinheiro. O que é contável, tá? O que se torna contável, vou até enfiar aqui. Melhor, vou colocar aqui, ó. E o que é contável, tá? É o dólar, é o real, é a libra, tá? É a moeda corrente que torna o dinheiro contável, mas o dinheiro em si, o papel, a cédula, ela não é contável. O que é contável é o valor que está referido dentro dela, beleza? Tá? Então, se eu quisesse falar, quantos dólares você precisa? O que eu vou usar? How many ou how much? How many dollars do you need? Se eu quiser falar, quanto dinheiro você tem? How much money do you have? Se eu quiser falar quantas colheres de açúcar você precisa? Quem que eu vou usar? How many ou how much? Quantas colheres de açúcar você precisa? Então, ó, acabei de falar. Então, how many sugar spoons do you need in your coffee? Então, quantas colheres de açúcar você precisa no seu café? Por que how many, teacher? Se você acabou de falar que grão não é contável. Lembra que a teacher já abordou em sala de aula. Então, o líquido, o grão, esses caras, eles não são contáveis. A gente não conta, mas se forem encontrados, se forem mensurados por unidade de medidas, esses caras vão passar a ser contáveis. Então, eu acabei de falar, o açúcar não é contável, mas colher de açúcar é, de repente, sei lá, xícaras de café, né, para fazer um bolo, de repente, né? Se você colocar esse cara dentro de uma unidade de medida, dentro de uma colher, dentro de um, sei lá, de um copo, de alguma grama, ele passa a ser contável, esse cara, tá? Então, esses caras vigentes, né, dentro de uma unidade de medida, a gente consegue. O leite não é contável, mas eu posso contar quantas garrafas de leite eu preciso. How much milk do I need? Quanto de leite eu preciso? Eu usei o much, mas se eu quiser falar how many bottles of milk do I need? Então, quantas garrafas de leite eu preciso? Entendeu?
Vou descrever o exemplo aqui pra vocês lembrarem, ó. How much milk do I need? Aí eu uso aqui embaixo. How many bottles of milk do I need? Entenderam? Beleza? Tranquilo? Tranks. Então bora lá então, vamos continuar. Mais um tempinho aí, tirem um printzinho aí, tranquilo. Então, bora lá. E agora, né? Nossa, que difícil. É o past perfect. A gente tá aprendendo ele até agora. A teacher nem vai se estrelar muito nisso, porque ninguém merece, né? Então, o past perfect, quem que é? O passado mais do que o passado, né? The airplane had taken off when I arrived at the airport. Oxi. Então, past perfect, né? É o passado mais do que o passado, ó. Então, ó, tem a frase aqui, ó. Tem a seguinte oração aqui, ó. The airplane had taken off. Aí agora aqui, taken off. When. Continuação, when I arrived at the airport. Será que eu conseguiria fazer um negócio aqui? Deixa eu pensar numa coisa. Ó, deixa eu tentar ilustrar assim melhor. Acho que vai bastar. Então, a frase aqui, ela tá dividida em duas coisas, né? Duas partes. Ó, a primeira parte aqui, ó. The airplane had taken off when I arrived at the airport. Aqui eu tô misturando past perfect com simple past. Cadê o simple past? Tá aqui, ó. Quando eu cheguei no aeroporto, é passado simples, esse a gente já aprendeu. Pega aqui, ó, o verbo fica com D no final. Fica com ED no final. Quando eu cheguei ao aeroporto. Agora aqui é o que a gente tá aprendendo, ó. The airplane had taken off. Então, ó, pra afirmativa é o sujeito, mais o auxiliar had. Esse cara vai mudar? Nunca. Vai ser sempre had. Mas o verbo no particípio passado. Quem que é o verbo no particípio passado? É aquela listinha de verbos irregulares que a gente sempre vê que fica todo loucão o verbo. Então, o verbo to take é verbo to take. No passado simples, né, no simple past fica took, no particípio passado fica taken. O verbo to see, o verbo ver, fica to see no infinitivo, saw no simple past e no particípio passado fica seen. To saw, seen. Entendeu? Então lembra sempre disso. A teacher falou, preciso usar o particípio passado, eu preciso usar o simple past com o past perfect? Não preciso. Eu posso apagar esse cara aqui. Tranquilo, posso apagar. The airplane had taken off. O avião tinha decolado. O avião já tinha decolado. Tá? Eu não preciso estar colocando sempre o simple past junto. A teacher só colocou isso aqui para que vocês entendessem, tá? A aeronave tinha decolado, né? A aeronave já tinha decolado quando eu cheguei ao aeroporto. Tá tudo no passado. Quando eu cheguei ao aeroporto, o avião já tinha decolado. Eu posso inverter, tá? Eu posso inverter. Esse é o acontecimento do particípio passado, tá? Tranquilo? Difícil? Lembra das formas? Estão na afirmativa. Como é que é?
É o sujeito mais o auxiliar had mais o verbo no particípio passado mais o complemento. Qual que é a negativa desse cara? Como que vai ficar? Vai ficar a mesma coisa aqui, ó. Eu vou copiar tudo, tô nem aí. Fica assim, ó. Had. Só que aí entra mais o not, que fica hadn't, mais o verbo no particípio passado, mais o complemento. E a question? Como que fica a question? Quem lembra? Ó. Deixa eu ver copiar também, tô nem aí. Então vem o auxiliar had na frente. Vem o had mais o sujeito mais o verbo no particípio passado mais o complemento, entendeu? Então tira print disso aí que você vai usar, tá bom? Lembre do verbo sempre no particípio passado, gente. Não coloquem só no passado esse verbo que vocês vão errar na prova, tá? É particípio passado. É aquela terceira coluninha que a gente sempre acha nas listas de verbos irregulares. Tranquilo? Beleza? Difícil, gente? Então lembra sempre da frase do avião. The airplane had taken off when I arrived at the airport. O avião já tinha decolado quando eu cheguei no aeroporto. Pense assim, que você chegou atrasado em casa lá, aí seus familiares perguntam, né? Vamos supor que você vai viajar nas férias sua lá pra, sei lá, Mato Grosso do Sul, que tem família lá. Aí você chega lá super atrasado e eles falam, what happened to you? Why are you so late? Por que você tá tão atrasado? Você vai lá e vai falar pra ela num past perfect. Vamos supor que a sua tia. Auntie, the airplane had taken off when I arrived at the airport. So, I'm late. Então, a aeronave já tinha decolado quando eu cheguei no aeroporto, então é por isso que eu tô atrasado. Pronto, você falou um passado perfeito pra ela. Você falou. E ainda você falou um simple past junto, tá? Então você peguem tudo isso, tá? Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Olhem bem as fórmulas, tá? Entenda o contexto quando você vai usar que vai dar tudo certo, tá bom? Tranquilo, gente? Então, a gente já abordou já bem facinho a prova, tá bem de boa. Estudem, né? O advérbio de frequência, o a few, a little, o how many, o how much e o past perfect, que vai dar tudo certo, tá? E vai ter uma interpretaçãozinha de texto que eu tenho certeza que vocês conseguem, porque a gente sempre dá uma lida, a gente sempre estuda os diálogos que é abordado no nosso livro, tá bom? Então, por hoje é só, gente. So, guys, I hope you have enjoyed this class. If you have any doubts, contact me on WhatsApp. A teacher vai estar esperando por vocês, tá bom? So, bye-bye, guys. See you soon.